Olá pessoal, estudantes do 7º ano, olha a gente aqui novamente, ok? Espero que cada um de vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem e em paz, certo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, como sempre, dá uma pausazinha aí nesse livro, vai bem rápido buscar o teu livro de geografia, tá bom? Então, o teu livro de geografia, por favor, abra no capítulo 4, na página 74, que tem como tema o espaço urbano e industrial do Brasil. Tá bom, pessoal? O espaço urbano e industrial do Brasil. Olha só, que tipo de espaço estamos trabalhando? Urbano e industrial. Vamos verificar que esses dois aqui têm um elo muito forte. Tá bom? Um alimenta a existência do outro. Mas esse espaço urbano, de qual área, de qual território? Do Brasil, certo? Então, é o espaço geográfico. Então, o que é o espaço geográfico? Nada mais, nada menos do que o espaço que o homem adaptou, do que o espaço que o homem ele começou a trabalhar, o espaço que o homem utiliza para as suas atividades econômicas, certo, pessoal? Aí eu tenho aqui a evolução desse nosso trabalho, certo? Então, como foi a evolução das nossas técnicas? Ok, pessoal? Então, antes, olha só, era um trabalho artesanal, levava muito tempo. Era uma única pessoa e essa pessoa dominava tudo. Então, por exemplo, eu buscava madeira, a tinta ela mesmo fabricava, tá bom? Então, era materiais específicos. Precisava de muito tempo. Né? Então, era através dos profissionais conhecidos como artesãos. Depois, as nossas técnicas, elas começaram a evoluir, tá bom? Essa cena aqui, vocês já conhecem, tá bom? Então, começaram a evoluir para o lado do manufaturamento, tá bom? Então, agora, o trabalho braçal, ele agora começou a desenvolver técnica. Cada uma das pessoas tinha uma funcionalidade. Na atualidade, essa técnica ganhou muito mais evolução. Agora a gente tem a robótica, tá bom? A gente tem a inteligência artificial na fabricação de diversos produtos. Porém, qual foi o objetivo primordial para tal evolução? Tá bom? Acelerar a produção, acelerar, aperfeiçoar as técnicas. Talvez não os produtos, tá bom? Mas é justamente aperfeiçoar as técnicas para atender de uma forma muito mais rápida e eficiente o consumo, certo, pessoal? Seguindo aqui, é do livro, justamente do próprio livro de vocês, eu tenho aqui uma citação. O ritmo das cidades segue a velocidade da produção das grandes indústrias, tá bom? Olha só, os ritmos das cidades, elas seguem a produção das grandes indústrias, certo? Sendo todo o processo executado em ritmo acelerado, ok? E com pequenas possibilidades de interrupção. Isso aqui mudou. Observe como é a história humana. Você vai dormir, acorda e é outra história. O livro de vocês, até fevereiro, o livro de vocês tinha plena segurança em dizer o ritmo acelerado e com pequenas possibilidades de interrupção. Até fevereiro desse ano. Certo? Isso aqui mudou radicalmente. Porque agora não são pequenas possibilidades de interrupções. São grandes possibilidades. Nós temos indústrias, nós temos pontos comerciais, serviços e assim por diante, que já irão entrar para 3 meses de paralisação.
Indústrias que pararam durante 1 mês e meio e assim por diante. Então, 1 mês e meio para uma indústria não é pequenas possibilidades. O livro de vocês está falando de pequenas possibilidades. Um feriado, domingo, 2 horas de paralisação. Eles não imaginavam o que a gente estava passando agora, o que a gente está passando agora na atualidade. Então, observando, eu vim com esse destaque para o livro de vocês, para mostrar para vocês o que é a história. A história, ela muda dentro de segundos. Segundos. No ano passado, em fevereiro desse ano 2020 e 2019, eu estava trabalhando com esse texto aqui e falava para os meus alunos: pequenas possibilidades de interrupções. Isso aqui eu posso marcar no meu livro e colocar: pode acontecer grandes possibilidades de interrupções. Certo, gente? A evolução industrial, certo? Essa evolução industrial, os impactos no espaço geográfico. Opa! A evolução industrial, ela tem quais são as sequelas? No espaço geográfico. O que é espaço geográfico? É o espaço modificado pelo homem que tem por objetivo, facilitar as suas atividades econômicas. Olha só, outro objetivo aqui. Qual é o objetivo dessa revolução industrial? Aprimorar o processo artesanal e manual. Só que o livro de vocês, aqui, essa frase do livro de vocês, ele foi muito delicado, mas tem uma maldade aqui terrível. Aprimorar. Na atualidade a gente sabe que não é aprimorar. Extinguir o artesanal e o manual. Para qual tipo de processo? O industrializado, o robótico e assim por diante. Certo, pessoal? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui, essa revolução industrial, certo? Essa revolução industrial, pode acompanhar comigo na página 74 e 75. Teve como objetivo, na revolução industrial, olha só quem se destacou: os ingleses. Eles saíram na frente com relação às indústrias. Eles começaram justamente a aperfeiçoar as suas indústrias, certo? Aí, um outro ponto primordial: a industrialização mudou todo o processo de produção, mudou radicalmente. Aquela pessoa que estava trabalhando na sua casa, fabricando um determinado objeto, ela tinha noção, ela fabricava a tinta, ela pegava o plástico, ela tinha a madeira, ela tinha o tecido, ela pintava, isso demandava tempo, dedicação. Porém, os produtos eram de qualidade. Prova disso que na atualidade, os produtos que são considerados exclusivos são produtos feitos manualmente, tem um alto custo e um alto valor comercial, tá bom? Já o industrial, eles não levam tão em conta a qualidade, embora que eles trabalham com a qualidade, porém, essa rapidez de entregar o produto ao consumidor, para a área de consumo, isso aqui muitas vezes deprecia muito esse produto. É um produto que tem uma baixa qualidade, porém, ele tem uma rotatividade dentro da indústria em um tempo excepcional. O trabalho era artesanal, era artesão, o trabalho era artesão, nas próprias residências. Então as pessoas trabalhavam nas suas próprias residências. Aí o que foi que aconteceu? Foi criado um local, mais tarde a gente chama de fábrica, tá bom? Então, naquele exato momento a pessoa estava trabalhando na sua casa. E aí começou a surgir demandas e demandas. Aquele espaço na sua residência começou ficando pequeno, certo? Agora eu preciso de um espaço maior. E esse espaço maior passou a ser chamado de fábricas, tá bom? Tendo hora para entrar, tendo hora para sair, tendo uma pessoa dizendo o que fazer, certo? Surgiu a supervisão dos proprietários das fábricas. Opa, começou a surgir a hora para almoçar, hora de almoçar, está fazendo o que aí parado?
ok? Começou, olha, esse produto está ruim. Bom, então aquele artesão, ele mesmo trabalhava, ele agora começou a surgir agora a figura do patrão, a figura do dono, a figura do proprietário. Então observe que ele diz aqui que a industrialização mudou todo o processo de produção. Ele mudou da base até o topo, certo? Outros pontos: mudança na organização socioeconômica do espaço geográfico, certo? Somente lembrando, todo esse assunto você encontra na página 74 e 75 do livro de vocês. Que mudanças foram essas? Olha só, social e econômica. Onde foi que essas mudanças aconteceram? No espaço geográfico. Novamente, que é espaço geográfico, o espaço modificado pelo homem, com qual objetivo? Facilitar as suas atividades econômicas. Crescente desenvolvimento do comércio. É lógico, tá bom? Seria, estranho se não existisse isso aqui. Crescente desenvolvimento do comércio. Por que seria estranho se isso não existisse? Qual foi o objetivo de industrializar? Qual foi o objetivo do processo de industrialização? Aumentar a produtividade. Mas aumentar a produtividade para quê? Para vender. Certo? Se aumenta a produtividade, se aumenta a quantidade de produtos, eu tenho que aumentar, eu tenho que fazer crescer o comércio. Porque o objetivo da indústria é vender produtos. Certo? E aqui um outro fator também primordial, êxodo rural, tá bom? As pessoas começaram a ser atraídas por essa industrialização, por esse até então desenvolvimento, certo? As pessoas estavam no campo e aí começaram a chegar determinados mitos. Olha, se você for à cidade, você tem uma melhor qualidade de vida, mas as coisas não aconteceram bem assim. Tá bom? A qualidade de vida das pessoas que estão na cidade, as pessoas que estão morando na cidade, têm uma qualidade de vida melhor do que outras pessoas em determinados níveis, porque essas pessoas rapidamente se adaptaram a viver a cidade. E o que é se adaptar a viver em uma cidade? É estudar para que tua mão de obra seja justamente absorvida na cidade. Como assim? O que é que uma cidade tem? Escritórios, bancos, maquinários. E aí você vai morar numa cidade, você vai ter que estudar, se especializar para assumir uma vaga de emprego nas cidades. Não basta apenas você sair do campo e ir para a cidade. Tá bom? Para sair do campo e ir para a cidade, é preciso se especializar. Foi justamente esse ponto que não disseram para a população rural. Só disseram para elas: vão para a cidade? Lá vocês vão melhorar de vida. Mas não disseram: irão melhorar de vidas utilizando tal caminho. Não falaram isso. Simplesmente fizeram com que essas pessoas saíssem das áreas rurais e fossem para as áreas urbanas. Chegando nas áreas urbanas, foi quando essas pessoas descobriram que a cidade não era o local dela. As pessoas não estavam preparadas para as cidades. As pessoas não estavam com mão de obra especializadas. Ou seja, traduzindo, as pessoas não estavam com estudos para assumir as vagas de emprego nas grandes cidades. Ok? E para muitas essas pessoas não tem mais como voltar, porque provavelmente venderam as suas terras. Opa! Venderam as suas terras. Tá bom? E venderam as suas terras, gastaram todo o seu dinheirinho nessa viagem e chegaram lá nesses espaços urbanos sem local para morar, sem um trabalho, e ali começaram a nascer os pontos críticos das cidades. Começaram a nascer as favelas, começaram a ocupar morros, começaram a ocupar margens de rios, que todos os anos, esse sacrifício, pessoas perdendo a vida e assim por diante.
as cidades, os administradores das cidades são perdidos porque tem um alto nível de pessoas, né, de quantidade de pessoas dentro da cidade. Então a administração das cidades, elas não conseguem absorver tudo isso e aí fica uma eterna bagunça, ok? Logo vem as fases da Revolução Industrial, tá bom? No livro de vocês irão encontrar na página 75, tá bom? A primeira Revolução Industrial, foram 3, tá bom? Para você não esquecer, e lembrando, nada de decorar, certo? A primeira Revolução Industrial, qual é a característica da primeira Revolução Industrial? Criação da fábrica e implantação da maquinofatura, tá bom? Começaram a surgir as primeiras máquinas, certo? Essas máquinas, geralmente, elas tinham movida a vapor, né? Precisava justamente da força animal, da força humana, tá bom? Mas nem por causa disso deixaram de ser máquinas, tá bom? Então essa é a principal característica da primeira Revolução Industrial. A segunda revolução, olha só a característica: uso de energia elétrica e combustível fóssil, tá bom? Então já começaram a surgir máquinas movidas a eletricidade, movidas a gasolina, né, movido a carvão e assim por diante, certo, pessoal? A característica da terceira revolução industrial, olha só, já apareceu a informática, microeletrônica e a robótica. Né? Considero que a robótica termina na atualidade classificando, né, dando uma característica muito peculiar à terceira revolução industrial. Certo, gente? Vamos seguir? Eu tenho agora um processo, olha só que interessante. Esse aqui no livro de vocês, ele está na página 76, tá bom? O processo tarde da industrialização brasileira, tá bom? Aí eu coloquei aqui uma observação, a qual também tem no livro de vocês. Né? Então, no século XVIII, Europa, olha só, no século XVIII, Europa, no processo industrial, né? Aí quando eu falo em Europa aqui, lembra lá da Inglaterra, tá bom? E o Brasil no processo de colônia, certo? Então, no século XVIII, enquanto a Europa estava no processo industrial, a gente aqui estava trabalhando no sistema de escravos, estava assassinando os indígenas, escravizando os indígenas, escravizando os africanos, um processo, né, literalmente, né, uma colônia, certo? Então, eu coloquei essa frase aqui, né, coloquei essa observação só para você, né, ter noção desse tempo histórico, certo? O tempo histórico no planeta não é semelhante, vai depender do desenvolvimento social de cada área, tá bom? Vamos seguir. Bom, todo esse atraso da indústria aqui no Brasil, né, quais são as sequelas que o nosso país teve e tem, né, na nossa realidade atual? Atraso tecnológico, a tecnologia aqui passou longe, má administração, isso, né, a gente não tem dúvida, e seria estranho se não aparecesse. Falta de centros de ensino, até que fim alguém teve que assumir, né, esse grave erro aqui, ó. Falta de ensino. Pessoal, se eu não tenho centro, isso aqui são escolas, tá bom, pessoal? Isso aqui nada mais nada menos que escola. Mas não basta ter escola, tem que ter ensino de verdade, certo? Olha, sem isso aqui, nada disso acontece. Isso aqui é primordial, tá bom? Uma economia concentrada na monocultura e na mineração. Outro erro grave. Uma economia, monocultura, uma única cultura. Cana-de-açúcar e a mineração. Não tinha outra coisa a se fazer aqui no Brasil. Era só isso aqui. Logo, isso aqui é fraco demais.
torna-se fraco? Tá bom? Porque uma única cultura. E qual é o forte de uma economia? Diversidade. Tá bom? Uma diversidade econômica. Por favor, na página 77, no primeiro parágrafo, tá bom? É justamente o que acontece aqui, ó. Né? Tem todos os pontos aqui na página 77, no primeiro parágrafo, eu tenho alguns fatores que fizeram com que o Brasil não tivesse um expressivo desenvolvimento industrial, entre eles, proibição, veja só, proibição da existência de manufatura têxteis na colônia. Então, praticamente, a fabricação de tecido, né, não pode ter uma fábrica de tecido, tem que ser tudo manual e assim por diante, tá bom? Manutenção das relações escravistas do trabalho até a segunda metade do século XIX. Então, a escravidão aqui foi um atraso, tá bom? Mercado interno sem atrativo para a criação de fábricas. Não tinha nenhum tipo de atrativo aqui. Irei colocar no Brasil uma fábrica durante esse período, né, colonial. Vai falir. Tá bom? Então não tinha nenhum tipo de atrativo. Dominação de uma elite agroexportadora. Então tinha aqui os patrões, os donos de terra, né, que só fazia plantar, colher e mandar para fora. Não ficava nada no Brasil, certo? E o último ponto, ampliação das atividades monoculturas, tá bom? Então, em vez de ampliar a diversidade na agricultura, não, ampliaram a monocultura. Fizeram crescer, né, se assim a gente pode dizer, o desenvolvimento da monocultura. E aí foi um grande erro, tá bom? Então, aqui eu tenho justamente esses pontos, né, que eu considero também muito importantes, tá bom? Vamos seguir. Por favor, veja o gráfico também dessa página. Olha só. Eu tenho um gráfico, observe na página 77, eu tenho esse gráfico aqui, gráfico da região urbana e rural. Observe que a região urbana, nessa parte vermelha, vem crescendo. Olha o que está acontecendo com a população rural, diminuindo. Aí eu coloquei aqui para a gente fazer uma reflexão. Por que atrair a população do campo, área rural, para as cidades? Por que atrair essas pessoas que estão vivendo na área rural para a área urbana? Tem uma lógica extraordinária, pessoal. Você chega na área rural e diz: pessoal, vocês estão atrasados, isso aqui não é vida. Coloca um computador, um tablet para eles assistirem como é a vida na cidade. Eles se encantam, vêm para a cidade. Quando chegam aqui, quebram a cara. Mas qual é o objetivo por trás disso aqui? Quem é que ficou tomando conta das terras deles lá no campo? A resposta é: as grandes empresas. Certo? Coloca todo mundo na cidade, as grandes empresas começam a tomar conta do campo, a produzir tudo, e aí o que acontece com a população da cidade fica nas mãos das grandes empresas. Né? Quem começa a dominar todo o sistema de produção de base, as grandes empresas. Ok? Por isso que a gente fica louco quando falta combustível. Meu Deus, quando falta, basta apenas o supermercado dizer: irei passar 2 dias sem abrir, a gente fica louco. Entenderam qual é a lógica? Eu tenho aqui a herança, né, da agricultura do café, certo? Também pode ser considerada uma monocultura, mas tudo que causou algum atraso, né, pode ter pontos positivos. Aí eu tenho aqui, mesmo sendo voltado para atender a elite, qual foi a herança que a gente ganhou com isso? Bancos, comércio, escola. Lembrando, bancos, comércio e escola foram criados para a elite, para os ricos, certo? Mas isso foi se expandindo e hoje a gente tem
um comércio, tem uma escola, né? Tem os bancos e assim por diante. Mão de obra assalariada, tá bom? Não importa, é muito ou pouco, o que importa é assalariado, tá bom? A gente estava no trabalho escravista, no trabalho, no sistema de escravos, tá bom? Agora estão livres, tá bom? Estão assalariados. E infraestrutura, certo? Tudo isso aqui foi criado para a elite da cultura do café, certo? Mas a gente terminou ganhando, tendo isso aqui como herança. O que é essa infraestrutura? Precisava-se construir estradas, ferrovias, para exportar, para escoar, para tirar esse produto, o café do território e vender. E depois que passou, podemos dizer assim, essa fama, a gente vai fazer o que com essas estradas? Elas passaram a ser adaptadas para a gente começar a utilizar. Vai fazer o que com essas ferrovias? Começaram a ser utilizadas como transporte de passageiros e assim por diante, tá bom? Por isso a gente chama de herança da cafeicultura. Certo, pessoal? A política de substituição das importações, também no livro de vocês, ok? Essa citação é do livro de vocês. O objetivo era estimular o surgimento de indústrias em território nacional, contribuindo para a modernização e a diversificação da economia do país. Lembra que a economia do país ela só era voltada para um tipo de cultura. Observe agora, então, agora começou a surgir uma política de substituição. Começaram a dizer assim, olha, a gente não vai para canto nenhum com esse tipo de economia voltada para a monocultura. A gente precisa o quê? Diversificar a economia. A gente precisa agora estimular o surgimento de indústrias. Onde? No nosso território. Tá bom? E agora começaram a fazer planos para chamar a atenção das indústrias para o nosso país. Tá bom? Para o nosso país começar a ser industrializado. Por favor, no livro de vocês, veja a página 78 do livro de vocês. Certo, pessoal? Na página 78 do livro de vocês, eu tenho aí um texto e ao lado eu tenho uma determinada tabela. Número de estabelecimentos comerciais, tá bom? E total de empresas. Aí eu tenho o Brasil. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, São Paulo, certo? Eu tenho aqui número de estabelecimentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e demais estados, tá bom? Então, começaram agora a trabalhar justamente com esses estados, que hoje são considerados o coração do Brasil, São Paulo e Rio, certo? A elaboração de um projeto para a atração das indústrias, atrair essas indústrias com o objetivo de diversificar. Então, atualmente a gente tem vários produtos, várias fábricas, diversas áreas de atração na economia do nosso país. Ok, pessoal? E eu tenho aqui as atividades para a gente fazer. Começa na página 78 e 80, tá bom, pessoal? Na página 78, a página 80. Eu gostaria de salientar aqui, de ajudar vocês, na página 79, observe aí, no terceiro quesito da página 79. Eu tenho, observe a charge abaixo e explique o problema retratado e suas consequências. Observe essa imagem aí, tá bom? 3 personagens em lugares diferentes. 3 personagens, tá bom? Em lugares diferentes. O que é que muda aqui nessa imagem? Só o local. Só o local. Então, observe aí, a posição corporal de cada uma dessas personagens. Observe o trabalho. E aí eu quero que vocês façam uma análise dessa imagem. O que mudou? Qual é o nome que a disciplina de geografia dá justamente para esse fator aqui? Ok, pessoal? E aqui está o e-mail, pessoal. Gente, acredito que quando essa aula for lançada,
vocês estarão recebendo no e-mail de vocês, né, nas redes sociais, a qual vocês fazem parte, o formulário de geografia. É a nossa atividade, né, só para a gente testar os nossos conhecimentos. Na parte superior do formulário, é obrigatório você colocar um e-mail. Alguns alunos estão colocando o e-mail do professor. Não, é o seu e-mail, certo, pessoal? É o e-mail do responsável, tá bom? Não é o e-mail do professor, ok? Fiquem na paz e não percam a fé.